A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, eu vou dizer para você. Matematicamente, é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Não adianta nada a gente estar só aqui existindo sem com que isso faça sentido. Fica com esses questionamentos presos e latentes dentro da gente, porque a gente quer entender por quê. Porque um dos propósitos da vida é justamente isso. A gente entender a nossa existência, a gente entender de onde a gente veio, conhecer esse ser que originou essa existência, em que a gente se manifesta como parte separada, como parte individual da existência, e dessa forma a gente pode conhecer o nosso Criador. I'll take you there, I'll show you proof you were meant to shine. E aí, minha galera, como vocês estão? Bem-vindos novamente ao canal Rolos. Eu estou aqui com mais um café gelado pra gente bater mais um papo holístico. Dessa vez vamos bem profundo, tá? Porque desde o primeiro vídeo aqui do canal eu falei que esse canal é para almas buscadoras. Pessoas como eu, que não se contentam com a vida simplificada, com a vida normal do dia a dia, que nos disseram que é só feita pra pagar contas e sobreviver. Nós buscadores sempre estamos em busca de algo a mais, em busca de sentido pra vida. Então, hoje vamos papos profundos em relação ao propósito, sentido da vida, pegando um pouco ali da origem, de como começou então, né? Da onde veio a vida humana, por que a gente existe aqui. Refletir sobre isso nos dá muitas respostas sobre qual que é o sentido de estarmos aqui. Esses são questionamentos que todo ser humano tem na sua vida, só que muitas pessoas nem se permitem pensar sobre isso, mas pessoas buscadoras, almas curiosas, normalmente estão sempre ali pensando nisso. Então, são papos que são muito legais de se ter, pra trazer clareza pra nossa vida, trazer sentido pra nossa vida, pra que nossos dias e nossa rotina, nosso dia a dia, nossa existência aqui tenha pé e cabeça, né? Porque não adianta nada a gente estar só aqui existindo sem com que isso faça sentido. Então vamos refletir sobre tudo isso. Let's go! Então, como esse assunto é um assunto bem complexo, eu dividi ele em 3 tópicos e a gente vai, enfim, explorar eles 3. O primeiro deles sendo um vídeo em que a gente vai observar e discorrer sobre. O segundo é um pouco usando a filosofia do yoga, o que o yoga ensina em relação à origem da vida, né? Então, através da tradição hindu. E também umas frases e ensinamentos da fé Bahá'í, que é uma outra religião. Então, vamos lá para esses 3 tópicos bem legais. Então, a primeira coisa é sobre esse vídeo aqui, que é um ateu pedindo para um professor de teologia, né? Enfim, religião, coisa assim, de uma faculdade federal, ou seja, um professor fodão. Esse ateu, ele pede para esse professor dar evidência de que existe Deus. Porque o ateu, ele não tem evidência de que Deus existe, então ele não acredita que Deus existe. E aí, então, ele pede, ele confronta esse professor e fala, então, vai lá, prova aí que Deus existe. O que é isso, né? E por que a gente vai começar com esse assunto já profundo assim? Porque não tem como falar sobre a existência, sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a origem da vida, sem discutir o assunto polêmico que é Deus. Então, não necessariamente você precisa acreditar em Deus ou não. A gente vai só refletir aqui, eu não tô tentando te convencer de nada, mas vamos só abrir a mente, expandir a consciência, se abrir para novos questionamentos, começando por esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus... Eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Isso isso não tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. É aí que você me convence falando de matemática. Eu concordo com Você é da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática
chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então, assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente, é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Seria bem prático e objetivo. Enfim, que doideira, né? Ou seja, de acordo com a matemática, com a ciência, com estudos, com evidências, seria impossível a gente ter a vida que a gente tem, a vida existir. Muito doido, né? Então, assim, digamos que seria um milagre? Talvez, né? E aí ele fala, então, que a vida foi criada do nada. E aí, então, vamos refletir o que é o nada. Porque se a gente tá refletindo aqui sobre a origem da vida, o que é a vida, o sentido da vida, e se a gente chegou à conclusão aqui agora de que, na verdade, seria impossível a vida existir, e por que ela existe, então? E da onde veio? Veio do nada. Mas o que é nada? Vamos lá, profundo, né? Então, se deparando com o conceito de nada, que a gente fica meio com um quebra-cabeça na cabeça de tipo, caramba, o que é nada? E a gente veio do nada, tipo, o que é nada e como que pode ser tudo e o que é isso, entendeu? É aí que se introduz o conceito de Deus. Muita gente é contra o conceito de Deus, não acredita em Deus, porque criou-se várias fantasias em relação ao que seria Deus. Ah, é um ser místico ali, um senhorzinho nas nuvens que cuida de tudo. Isso realmente é fantasia e não faz sentido acreditar nessa versão de Deus. O lance que deveria se tratar de Deus é essa ideia de um nada que ao mesmo tempo é tudo, que foi a origem do universo. Então eu sei que fica um pouco abstrato, um pouco difícil de entender com a nossa mente racional, mas é justamente porque matematicamente, né, a partir da ciência, a partir de estudos, a gente tenta colocar essas pecinhas desse quebra-cabeça e entender racionalmente, e a gente chega à conclusão do nada. A gente chega à conclusão de uma origem ali que era o nada e que não tem como explicar o nada. E aí, então, Deus seria esse conceito exatamente de uma coisa que é o nada, que é inexplicável, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue decifrar com a nossa mente, mas que, evidentemente, através da ciência e de tudo isso que esse professor explicou, existe, né? Foi a partir do nada que a vida apareceu. E o que é esse nada? Seria, no caso, então, o que a gente explicaria de Deus, né? Esse nada, essa origem ali, essa sementinha, que era o nada, que era o vazio, o silêncio, o espaço, whatever, que a gente quer falar, para tentar entender o nada, e que ao mesmo tempo é o tudo. Então, literalmente, esse conceito de tudo, que ao mesmo tempo é nada, e que é algo que é um conceito muito abstrato, que é difícil da nossa mente compreender, isso seria Deus. Entendeu? E aí, então, pra gente expandir o nosso vocabulário para entender e falar sobre o nada, a gente entra aqui no outro segundo tópico, que é a filosofia hindu, que, né, o conhecimento do yoga nos traz para explicar essa origem do nada e tudo, e da vida, e de Deus, whatever, tudo isso. Então, o que acontece? Na filosofia hindu, a gente tem justamente essas palavras, esses conceitos que são utilizados para explicar essa energia, essa coisa que seria o nada, digamos assim, que a gente pode entender como Deus. Então, na filosofia hindu, a gente chama essas questões aí de tudo e nada de duas coisas que são Shiva e Shakti. Então, Shiva e Shakti são essas energias supremas, essas energias que são categorizadas como a força que criou tudo, ou seja, Deus, né? E que ela tem justamente essa dualidade de ser. Então, não é só uma coisa, é justamente essa dualidade de duas coisas paralelamente. Por isso que, ao mesmo tempo que é nada, é tudo. E então, essas duas energias de tudo e nada juntas criam esse ser, essa força, essa energia que foi capaz de originar a vida, entendeu? Então, ok, na filosofia hindu a gente chama isso de Shiva e Shakti, que são essas duas energias que juntas são Deus, são essa energia master cósmica do universo. Beleza, então como que o universo foi criado segundo o hinduísmo? Como que o hinduísmo explica como o universo foi criado? E o que o hinduísmo fala é que, na verdade, o universo ele não foi criado, ele já existia. Porque como a gente pode ver, veio do nada, e o nada ao mesmo tempo é tudo. E essa coisa, esse tudo ao mesmo tempo que é nada, Shiva, Shakti, já existia. Isso não tem meio que um começo, meio e fim. É justamente uma coisa que é eternamente modificada, eternamente
em transformação, eternamente em movimento, e isso é o que a gente chama de vida. E na ciência a gente também já teve uma evidência dessa questão, desse fenômeno de coisas que não começam, não terminam, não tem um começo, meio e fim, e sim estão sempre se transformando. Que é o quê? O princípio na física que a gente tem de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o universo em si, a origem, a vida, tudo isso, sempre existiu. Não tem como a gente colocar um ponto na história em onde aconteceu, como surgiu, né? Porque não é que não existia. A vida, o universo, o mundo, ele já existia. Só que o lance existia ali, não sabemos como, em que forma que existia a vida, o cosmos, etc. E aí, de acordo com o hinduísmo, então, tem uma entidade que a gente chama de Brahma, que muitas vezes as pessoas falam que foi Brahma que criou o mundo, mas na verdade não. O certo é falar que Brahma não criou o mundo, tá escrito aqui, eu peguei uma citação aqui da internet. Brahma não criou o mundo, ele simplesmente fez todas as criaturas perceberem a sua existência. E aí, então, pra tentar explicar isso melhor, a gente vai entrar agora no terceiro tópico, que é o da fé Bahá'í, as frases da fé Bahá'í que eu quero trazer, que ajuda a gente a explicar, então, isso. Essas frases são de uma compilação de escritos que chamam Palavras Ocultas da fé Bahá'í. E pra gente dar um exemplo aqui pra entenderem o que seria isso, é mais ou menos assim, por exemplo, como se fosse a Bíblia. Jesus, né, trouxe esses escritos e colocou na Bíblia ali como uma forma de comunicar, de Deus se comunicar com as pessoas, né? Então, os seres humanos precisam de guiança, e aí então Jesus veio e trouxe as palavras de Deus através dos escritos da Bíblia, das histórias da Bíblia, etc., pra gente conseguir entender, né, essas coisas. Então, as palavras ocultas são um dos escritos barrais que são equivalentes, meio que equivalentes a isso. Que é o quê? Seriam meio que comunicações, né, e mensagens vindas de Deus, vindo dessa origem, tentando explicar pra gente o que é a vida em si. Então, essa primeira frase, ela explica falando o seguinte: ó filho do homem, no caso somos nós, né, seres humanos, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Então, essa frase bem simples, mas ao mesmo tempo, caramba, que diz tudo, que fala, amei tua criação, por isso te criei, explica um pouco aquela questão que a gente viu do hinduísmo, que o mundo, ele foi criado para que as criaturas pudessem conhecer a origem delas mesmas, né? Conhecer a origem de Deus. Então, quando a gente pega aqui a frase de novo que fala, Brahma não criou o mundo, ele simplesmente fez todas as criaturas perceberem a sua existência, e a gente faz um paralelo com essa outra frase Bahá'í que fala, amei sua criação, por isso te criei, a gente chega nesse ponto de que é o quê? A existência do cosmos sempre esteve ali, né? Mas o mundo, como a gente conhece, a nossa vida humana, o nosso planeta, nossa existência, ela foi criada a partir disso daí, de que essa energia ali, que a gente pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de cosmos, pode chamar de tudo, pode chamar de nada, pode chamar de Shiva e Shakti, isso aqui criou o nosso mundo, criou a nossa criação, para que a gente pudesse conhecê-lo. Então, percebe que na nossa vida a gente tá aqui vivendo a vida, né, e tendo esses questionamentos do que é a vida, justamente porque o propósito, né, da nossa criação, da nossa existência, é justamente a gente poder conhecer essa fonte divina que seria Deus. E as duas outras frases aqui das palavras ocultas meio que falam a mesma coisa, assim, né? Uma delas é que conheci meu amor por ti e assim te criei, gravando em ti minha imagem e revelando-te a minha beleza. E a outra frase é, minha eternidade é minha criação, para ti a criei. Então, meio que mostra que essa entidade aí, que a gente já viu que tem aí, que existe, que criou o universo, já existia em outras formas que a gente não conhecia, né? A gente não existia, nós meros humanos, assim, sei lá onde é que a gente tava nesse momento. Mas aí, no momento em que essa criatura decidiu manifestar o nosso mundo, a nossa vida, o nosso planeta, a nossa existência como seres humanos, para que a gente pudesse conhecer essa entidade. Então, assim, isso chega ali no ponto da gente falar de que a gente é parte de Deus, né? Então, tanto o yoga, quanto a fé Bahá'í, quanto esses estudos desse teólogo aí, todos chegam à mesma conclusão de que nós somos parte da criação, né? Nós somos apenas micropartes ali desse todo que existe, que antes, digamos assim, que antes do nosso mundo existir, dessa terra que existia, da nossa existência, como a gente conhece, que a gente é um ser humaninho separado ali do cosmos, cada um é o seu ser, antes disso, meio que a gente era tudo e nada ao mesmo tempo junto dessa fonte. Então, assim, da onde que a gente veio e quem somos, a gente não é esse corpo aqui, a gente é um ser que fazia parte ali, não sei se é em forma de luz, de energia, não sei, não tem como explicar, mas a gente ali fazia parte disso aqui, só que por fazer parte disso aqui, a gente não tinha como conhecer isso daqui,
porque a gente já tá lá dentro, digamos assim. Então, para que a gente pudesse conhecer o nosso Criador, fez-se o desenrolar dessa existência, em que a gente se manifesta como parte separada, como parte individual da existência, e dessa forma a gente pode conhecer o nosso Criador. Aí a gente já explicou um pouquinho a origem da vida, né, que é um pouco difícil de compreender, mas enfim, explorando cada vez mais esse conceito a gente vai estudando, mas ao mesmo tempo também é um estudo pra vida, eternamente a gente tá tentando entender, compreender mais. E aí então a gente chega no lance do propósito da vida, de que o propósito da vida é justamente conhecer isso, e por isso que a gente tem todos esses questionamentos, por isso que são questionamentos que a gente não consegue ignorar. A gente fica com esses questionamentos presos e pendentes e latentes dentro da gente, porque a gente quer entender por quê. Porque um dos propósitos da vida é justamente isso. A gente entender a nossa existência, a gente entender de onde a gente veio, a gente entender esse ser, conhecer esse ser que originou toda a vida, que é um ser magnífico e majestoso. Conhecer isso, adorar a isso, e aí a gente vai chegar em outra parte aqui agora, para que a gente cada vez mais, entendendo isso, se sinta parte disso, e em algum momento, quando essa vida que é finita, acabe, a gente morre, a gente retorna para esse lugar de origem, né? Então agora que a gente entendeu um pouquinho de onde viemos e para onde vamos e coisas assim, tem um pouco mais de resposta em relação a isso. Ok, se a gente veio daqui, do tudo, do nada, e a gente vai retornar para isso, o que é que acontece nesse meio termo aqui, que é o quê? O período da nossa vida em que a gente tá aqui na Terra. Por que a gente sai ali do cosmos e se manifesta aqui como um ser humaninho, essa criatura que tem um corpo, um avatar, tem uma casa, uma família, várias coisas, que tem que trabalhar, que tem que pagar contas, não sei o quê. Por quê, né? E o que significa toda essa vida aqui para que a gente possa retornar ali de onde a gente veio? E aí tem um outro conceito no yoga que explica isso como justamente o movimento da vida, que na verdade vida é movimento e que a gente está aqui como esse ser para conhecer a vida em suas diversas manifestações. Então, como a gente falou, né, quando a gente estava ali parte do todo, a gente não tinha como ver o todo, porque quando a gente tá lá dentro a gente não tem como ver. Então, meio que a gente vem pra cá, se manifesta de uma forma da vida, pra gente conseguir ver essa vida, esse cosmos, essa origem de tudo, de várias perspectivas, e enquanto a gente tá aqui na Terra, o propósito da vida seria justamente experimentar a vida em suas diversas formas. Ou seja, o mundo como ele é, do jeito que a gente tá vendo aí, né, que tem várias coisas acontecendo, tipo, poxa, a gente tá aqui nesse planeta Terra, e aí ele tem plantas e natureza, e tem seres humanos, e tem animais, e tem música, e tem arte, e tem lazer, e tem prazer, e tem afazeres, e tem responsabilidades, e tem conhecer pessoas, se conectar com pessoas, trabalhar, estudar, se reproduzir. Todos esses fenômenos da vida é justamente pra gente experimentar a vida em suas diversas formas. E isso por que a gente fala sobre isso no yoga? Porque dentro do tapetinho do yoga, dentro de uma aula de yoga, de uma prática de yoga, a gente explora isso também. O objetivo da prática de yoga é a gente experimentar a nossa forma humana, a nossa forma física, de todas as formas possíveis, por isso que tem posições de yoga mirabolantes, de você colocar o pé no chão e se dobrar, não sei o quê, pra gente conhecer, experimentar a vida e essa existência, a nossa manifestação aqui humana com esse corpo, de diversas formas. E que essas diversas formas, elas trazem coisas diferentes pra gente. Tem formas que trazem muitos benefícios, tem formas que trazem malefícios, tem formas que trazem sensações, etc. Dentro do tapetinho de yoga é assim, e isso é uma metáfora pra vida, porque na vida também é assim. Tem diversas formas da gente experimentar a vida, insights, reflexões, aprendizados, sensações diferentes, sentimentos diferentes, e isso é literalmente, né, o desdobrar da vida. Então a vida é esse eterno movimento da gente se dobrar e rasgar e reconstruir e tudo, porque dessa forma a gente vai conhecendo a vida em suas diversas formas. E conhecer a vida em suas diversas formas é conhecer a existência em suas diversas formas, que significaria conhecer então Deus, a criação, o universo, a origem de tudo em suas diversas formas. Então é muito doido que a gente tá aqui nesse planeta, né, pra conhecer a vida em seus diversos desdobramentos, pra gente ter testemunha da vida acontecendo e de tudo que ela é, e que a melhor forma da gente experimentar a vida é a gente reconhecendo quem somos. Então por isso aí que eu criei esse canal aqui de autoconhecimento, ferramentas pra gente entender quem somos e como a gente veio experimentar a vida aqui, porque a fé Bahá'í diz o quanto que nós somos seres nobres, nós viemos da fonte que é esse Deus. Então olha só que divindade que nós somos, né? Ao mesmo tempo que nós somos partes microscópicas de toda essa criação, nós somos partes extremamente importantes, porque
a gente faz parte disso, né? A gente faz parte dessa magnitude que é a origem da vida. E aí, então, a gente veio pra cá e a gente tem essa sementinha de divindade dentro de nós. E aí, então, como que a gente manifesta isso, né? Como que a gente coloca pra fora o nosso poder ali, nosso poder de divindade? Como que a gente contribui com a divindade do todo, experimentando isso no nosso ser individual? Porque a gente nasce com dons e habilidades e coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente sabe fazer, coisas que a gente faz que ajudam, que transformam a vida. E a melhor forma da gente existir aqui com propósito, com sentido, é justamente estar manifestando isso. Então, se a gente veio pra cá pra experimentar a vida em suas diversas formas e a gente tem essas coisas para oferecer, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar isso a serviço dessa vida que tá em eterna transformação, em eterno movimento. E aí, então, por isso que muitas vezes a gente sofre e não entende o propósito da vida, não entende o sentido da vida, porque a gente tá desconectado de como a gente veio ter essa experiência de vida, sabe? Então, assim, quando eu falo pra gente que a gente deve escutar a nossa intuição, que autoconhecimento é muito maravilhoso, de que a gente deve ir atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos, de coisas assim, é porque eu acredito piamente de que são essas coisas que estão dentro da gente, assim, que a gente veio pra experimentar aqui nessa terra, e que isso é bom pra gente, porque são as coisas que a gente mais ama e se sente bem fazendo, e a forma como a gente pode ter essa troca com a vida em si, sabe? Porque a gente vai estar oferecendo algo que faz sentido, que faz parte da nossa divindade, e isso nos ilumina o externo a nós, e isso faz com que a nossa existência tenha significado, porque a gente tá ali exercitando a nossa divindade, que é a nossa origem, é pra onde a gente vai voltar. E é dessa forma que a gente vai estar conhecendo Deus, conhecendo a criação da melhor forma. Por isso que eu nunca me contentei com essa falácia aí da sociedade de que a gente, existe aqui aleatoriamente e o que a gente tem que fazer é sobreviver nesse mundo aqui e pagar contas e nananana. Não que não seja verdade, a gente realmente tem que sobreviver e pagar contas, mas tem uma outra frase aqui que vai ajudar um pouco a gente ter um pouco de magnitude disso aqui, que é uma frase Bahá'í também. A frase fala o seguinte: os melhores dos homens, no caso homens seria nós, seres humanos, né? Não necessariamente o homem no sentido de sexo masculino, mas vocês entenderam. Os melhores dos homens são aqueles que ganham seu sustento por meio da sua vocação e despendem em benefício de si próprios e dos seus semelhantes por amor a Deus, o Senhor de todos os mundos. Então, lindo, né? Porque é simples, é uma frase simples em que sintetiza toda essa magnitude desse propósito da vida, que a gente, beleza, estamos aqui, temos vocações, temos habilidades, temos dons, e a melhor das coisas pra gente e pros outros e pra Deus é a gente tá colocando isso pra jogo, é a gente tá manifestando isso. Então, essa falácia aí, esse discurso de que a vida não tem sentido, de que a gente tem que fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer coisa e ter um sustento a partir disso pra pagar contas e whatever, não precisa ter significado, cara, isso é uma perda de tempo, porque na verdade aqui a mensagem de Deus pra gente é o quanto que a nossa vocação é a coisa que mais tem valor, e a gente tem que sim ganhar nosso sustento e despender nosso sustento ali em benefício a si próprio e dos seus semelhantes, ou seja, seria o equivalente a, né, ganhar dinheiro e gastar com as coisas e, enfim, fazer a vida coisar. Pagar contas, whatever. Mas que fazem isso através da sua vocação, porque aí tem um sentido, aí tem um significado. Não adianta nada você vender sua alma, você não saber quem você é, quais são as suas vocações, seus dons, suas habilidades, suas coisas que te trazem inspiração, as coisas que você ama. E é isso que a sociedade muitas vezes nos ensina, né? Que a gente não pode fazer o que ama, que fazer o que ama não paga contas, e não é bem assim. E não adianta nada você vender sua alma e fazer um trabalho que não tem absolutamente nenhuma conexão com quem você é, só pra você ganhar um dinheiro ali e conseguir sobreviver. Ok, às vezes a gente precisa trabalhar com algo que não é exatamente a nossa vocação, etc. Mas não é esse mérito que eu tô entrando aqui. O mérito é que a vida não deveria ser assim. A gente deve a nós mesmos, deve a Deus, deve ao nosso propósito de vida estar pelo menos tentando exercitar a nossa vocação de alguma forma. E que, novamente, os melhores dos homens são aqueles que ganham seu sustento por meio da sua vocação e despendem em benefício de si próprios e dos seus semelhantes por amor a Deus, o Senhor de todos os mundos. Porque é dessa forma que a gente tá fazendo um impacto positivo. Porque, pensa assim, quando a gente tá totalmente desconectado de si, trabalhando com algo que a gente não gosta e ganhando nosso sustento de uma forma totalmente desconectada disso, a gente sofre, a gente não tá feliz, a gente não tá bem. E a gente não estar bem, a gente não estar feliz, é um sinal de que a gente não está vivendo de acordo com o que Deus quer pra gente, de acordo com o que
é essa manifestação do divino, porque manifestar o divino é delicioso, é prazeroso. E por isso que é tão bom fazer o que a gente ama. Porque fazer o que a gente ama é a gente manifestar o divino que tá dentro de nós. Então, por exemplo, digamos que alguém é dançarino. Poxa, a pessoa tem o dom, a vocação de dançar. A pessoa dança de forma linda. Só que a sociedade vai lá e tenta castrar essa pessoa, falar, não, dança não paga conta, não vai fazer isso não, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em banco. Aí a pessoa passa a vida inteira miserável, trabalhando um trabalho chato, que ela não gosta, que ela não se identifica ali no banco, e sendo que o coração dela, o amor por ela, a paixão dela, a vocação dela é a dança. E ela tá fazendo um desserviço a ela mesma, porque ela não está se manifestando em sua divindade, e ela tá fazendo um desserviço para o mundo e para Deus, porque se Deus plantou aquela vocaçãozinha nessa pessoa, se Deus falou, você vai se manifestar como o divino no meu mundo através da dança, e você não tá exercendo isso, você tá fazendo um desserviço a você, a Deus e a humanidade. Por quê? Porque a humanidade também se beneficiaria desse seu dom. Ao você manifestar a sua divindade na forma mais pura, que é através da sua vocação, isso toca as pessoas, isso traz felicidade para as pessoas. Se a gente está manifestando a nossa vocação, a gente está vibrando amor, a gente está exalando divindade, e isso as pessoas sentem, sabe? E é muito diferente de você estar ali numa atividade, em uma função que você odeia, porque você tá chato, miserável, de mau humor. As pessoas sentem isso também, ninguém tá feliz e não estamos fazendo o nosso trabalho aqui na Terra, que é o quê? Manifestar a nossa divindade, conhecer a divindade, conhecer a existência, experimentar a existência de todas as suas formas, através justamente da forma com que Deus trouxe a gente pro mundo, que é o quê? Com as nossas vocações, talentos e dons. Eita, nós, que eu falei foi demais já. Nossa Senhora. Ui, mas então, né, depois de toda essa falação, o propósito desse vídeo é justamente isso, é a gente entender um pouco mais da origem da vida, da onde a gente surgiu, pra onde que a gente vai e o que é pra gente fazer aqui nesse meio tempo aí que a gente nasceu e vai morrer, entendeu? E por que a gente às vezes se sente tão perdido? Porque primeiro, a gente não se permite pensar sobre isso, ou então a gente não sabe aonde refletir sobre esse tipo de assunto, que é extremamente importante. Que é, como a gente viu nesse vídeo, que é um dos maiores propósitos da vida, é justamente a gente ter essa reflexão da vida, entender o que é a vida, o que é a criação, conhecer a criação. Então, por isso que eu quis trazer 3 fontes de conhecimento em relação a isso. Tudo que eu falei aqui, obviamente, é a minha perspectiva, é uma interpretação individual, então não é pra acreditar em tudo, tipo, posso estar errado em várias coisas, mas enfim, tô só colocando pra jogo aqui as minhas ideias. Mas então, se você quer continuar explorando esse assunto, porque, enfim, é um dos assuntos mais importantes da vida, eu recomendo muito esse tipo de vídeo, por exemplo, com esse professor teólogo, que eu vou colocar o link abaixo aqui também, a fonte de conhecimento do yoga. Gente, eu sou apaixonada, então eu tô estudando agora pra me formar como professora de yoga, também já li vários livros, faço yoga há 10 anos, então, assim, é um berço de conhecimento maravilhoso, a filosofia yoga. Tanto o lance de estudar a teoria quanto praticar o yoga, nossa, incrível, recomendo, então, assim, vai atrás disso. E a Fé Bahá'í, né? Então, assim, eu até ia falar um pouco mais sobre a Fé Bahá'í nesse vídeo, mas esse vídeo já está gigante, então eu vou falar. Depois a gente faz outro vídeo falando mais sobre a Fé Bahá'í, que também é um assunto inacabável que não ia caber aqui, mas também é uma fonte de conhecimento que vai atrás, só vai, entendeu? Mergulha nisso aí, porque ajuda a gente a entender a vida, ajuda a gente a se nutrir de espiritualidade, propósito e sentido. E então, bebendo um pouquinho dessas 3 fontes e trazendo um pouco dessas ideias da minha cabeça aqui, eu espero que tenha trazido um pouco de clareza sobre o propósito e sentido da vida. E eu trouxe tudo isso justamente para lembrar a gente de que, se você é uma alma buscadora, você tem que fazer isso mesmo, você tá certo de buscar um sentido na vida, você tá certo de questionar o sentido da vida, você tá certo de não se contentar com o que te disseram, que a vida é só um acaso e que você tem que sobreviver ali e vender tua alma com um trabalho que você não gosta pra pagar suas contas, né? A gente chegou à conclusão aqui de que, na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer, a coisa mais honrável que a gente pode fazer é, na verdade, mergulhar em si, ir atrás do que você ama, porque o amor é justamente o motivo da nossa criação, que a gente viu aqui nas frases barrais, nas palavras ocultas. Deus criou nosso mundo, criou nossa coisa através do amor. Ele nos ama e a gente fazia parte dele e a gente não conhecia. Então ele fez a criação justamente para que a gente pudesse conhecê-lo. Então tudo é o amor. E outra coisa que a gente pode chamar Deus, né, universo, essa força, coisa, também é amor. Amor é muito dessa coisa. Então, se a nossa criação foi feita através do amor, e a gente sofre tanto quando a gente se desconecta do que a gente ama e, né, a gente é descorajado de fazer o que a gente ama, tem alguma coisa errada aí. Porque se é o próprio motivo da nossa existência, na verdade o que a gente tem que seguir é justamente, né, o que a gente ama. Então, eu acredito piamente nisso.
Tô nessa jornada aí também de seguir o que eu amo. Uma das coisas é justamente esse canal, porque o que eu amo é falar sobre esse tipo de coisa, é trazer esses assuntos holísticos, amo isso, tenho paixão por isso, sinto que é uma das minhas vocações, então por isso estou fazendo. Além disso também a música, a arte, tudo isso que eu tô indo atrás é justamente por saber o que eu amo, ter conhecido isso aos 24 aninhos, né? A gente tá nessa fase aí de conhecer o que a gente gosta, o que a gente ama e tentar ir atrás disso, tentar fazer disso uma profissão, um trabalho, ganhar nosso sustento através disso, então essa é a minha busca. E justamente porque eu sinto que é isso, né? Se Deus plantou no nosso coração o amor por essas coisas, parte do grande propósito da vida é a gente ir atrás disso, é a gente explorar esses objetos do nosso amor. Porque a gente explorando isso, a gente se sente bem, a gente se nutre do que nos traz amor e a gente coloca amor pra fora também e beneficia os outros, a nós mesmos e estamos nos conectando com Deus. E aí, outra frase aqui também, nossa, não vou acabar nunca esse vídeo, mas que fala justamente também que a arte nos dias de hoje é a adoração. Então, o quanto que as pessoas às vezes falam que arte não serve pra nada ou coisa assim, mas tipo, às vezes o que a gente mais ama é a arte, não é à toa, é porque a arte muitas vezes, se for feita de uma forma pura e bonita, não sei o quê, ela é justamente a adoração. Então, o simples ato de fazer o que você ama, não necessariamente arte, né? Mas eu dei esse exemplo porque pra mim arte é uma dos meus maiores amores. Mas o simples ato de fazer o que você ama é você estar adorando a Deus. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente falou, de que a vida em si é movimento e a gente tá aqui pra experienciar a vida em suas diversas formas, principalmente na forma do amor. Então a gente estar no nosso elemento ali, que é o principal elemento da criação, que é o amor. E a gente faz isso através do quê? Fazendo as coisas que a gente ama. Então o próprio ato de você fazer uma atividade, fazer um trabalho, uma coisa, uma função que você tem amor, pela qual você tem amor, é você estar adorando a criação, é você estar experienciando a vida no seu propósito melhor, que é experienciar o amor, né? E estar, enfim, experimentando a vida dessa forma. Eu já tô ficando lelé, sem neurônio já. Enfim, mas vocês entenderam. Então, a grande mensagem nesse vídeo é vai fazer o que você ama, praticamente, e explorar mais desses conceitos aí. Porque, né, se a gente viu aqui que a origem da vida é amor, os propósitos e sentido da vida é experienciar a vida em suas diversas dimensões e formas, e através da nossa vocação, das nossas habilidades, dos nossos dons, daquilo que a gente ama, para experienciar essa vida dessa forma, nesse elemento do amor, porque a criação própria é amor, entendeu? Vai atrás do que você ama, entendeu? E como eu falei, eu sei que não é tão simples assim, às vezes a gente tem que trabalhar com algo que não é exatamente a nossa paixão, mas é diferente você tá com essa missão, você tá com esse objetivo, né, fazer do que você ama o seu sustento, porque às vezes é uma construção. Eu sei que eu tô nessa construção de que as coisas que eu amo ainda não me dão um sustento primordial, assim, e eu ainda preciso recorrer a funções e trabalhos que não exatamente são aquela coisa que eu mais amo. Então, assim, a gente, né, não é tão simples assim, mas o que eu tô falando de alguma forma na sua vida, você deve a si mesmo e a sua criação, ao propósito da sua vida, ir atrás, sim, do que você ama e manifestar isso, porque esse ato em si, de você estar fazendo algo que você ama, você tá vendo sentido na vida. É por isso que a gente se sente tão bem quando a gente tá fazendo algo que a gente ama, porque é isso, é o sentido, entendeu? Quanto mais a gente tá vibrando ali no amor, mais a gente tá perto de Deus, mais a gente tá perto da criação, perto do que é a origem da vida, que é Deus, amor, tudo, que ao mesmo tempo é nada aí. Enfim, então é isso. Por mais que esse assunto seja bem complexo, bem doidinho, e a minha cabeça, meu cérebro, TDAH, vai ali, faz coisa, não sei o quê. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado dessa forma de pensar nas coisas bem doida, bem meio caótica, assim. Eu sei que pra mim faz sentido, então espero que pra vocês também tenha feito. Me diz o que vocês acharam, me diz o que vocês pensam sobre o assunto, me dizem o que vocês amam e fazer e querem ir atrás, porque esse vídeo deu essa motivação pra você fazer o que ama e adorar a criação dessa forma. E até o próximo vídeo, que inclusive eu vou destrinchar um pouco mais o assunto de Shiva e Shakti, falando sobre a inteireza da criação, esses dois lados da criação, que é tudo, nada, luz, sombra, claro, escuro, masculino e feminino, yin e yang, tudo isso. Então vamos destrinchar isso daí, falando sobre relacionamentos românticos e tudo isso, que tem um paralelo aí. Então, se você vai se interessar por esse assunto, se inscreve nesse canal, dá o seu joia pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo e que você vai querer ver o próximo sobre esse assunto. Então é nóis, beijo, beijo, beijo e até a próxima.